A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com aquela alegria contagiante que vem de Jesus. Não nasce em nós, né? Mas vem de Jesus para mais um programa, A Consolação de Jesus. Esse programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da querida, da amada, da maravilhosa doutrina espírita. Sem essa doutrina, nós não conseguiríamos fazer absolutamente nada, porque nós interpretaríamos totalmente diferente. Faríamos a interpretação ao pé da letra. E como já disse Paulo de Tarso, a letra mata e o espírito vivifica, o espírito dá a vida. Então, nós estamos aqui para estudar o Novo Testamento, através do ensinamento que a doutrina espírita nos traz. O programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, com reprises terças-feiras às 16h30. Então, vamos ao estudo de hoje, vamos à leitura do estudo de hoje, que é exatamente os falsos profetas, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Vamos à leitura. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está o trecho de hoje, repetindo o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Nós estamos aí terminando o Sermão do Monte, com esse capítulo 7 do evangelista Mateus, e com essa advertência fortíssima. E nós podemos até olhar e falar assim, é verdade, nós temos que nos guardar dos falsos profetas. E aí a gente pensa num outro ser, numa pessoa que está pregando isto ou aquilo. Nós esquecemos que muitas vezes nós mesmos podemos ser falsos profetas. Então, pelos frutos nós reconhecemos as árvores. Quais são os frutos que nós estamos produzindo? É claro que nós temos que nos cuidar daqueles frutos ruins que outros irmãos produzem e que mandam para nós. Mas é preciso que entendamos que nós também podemos produzir frutos ruins. Então, é o cuidado de fazermos a coisa certa. Mas vamos ouvir aí o que nos dizem os nossos irmãos
a respeito do ponto de hoje. Pois é, meus irmãos, capítulo importantíssimo que nós temos hoje para comentarmos, para trazermos aqui nossas percepções, né, a respeito de uma passagem belíssima, mais uma passagem belíssima do grande Rabi da Galileia, né, através de Mateus para todos nós, e que nós vamos encontrar devidamente destacado lá no item 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, cujo título é justamente esse: Conhece-se a árvore pelos frutos. E ali Allan Kardec vem trazendo para todos nós passagens importantíssimas acerca daquilo que nós temos de bom, né? Daquilo que nós temos o dever, né, de refletir a todos, de refletir acerca daquilo que falamos, daquilo que já é bom, né, daquilo que já aprendemos e que é bom, e que precisamos, além de falar, colocar em prática. Porque de falsos cristos e falsos profetas, assim como o próprio Rabi nos assinala que muitos viriam em nome dele, contudo, suas palavras seriam palavras de acalento, né? Palavras do Evangelho, mas suas ações não corresponderiam a essas palavras. E nós temos que estarmos muito atentos, muito ligados. Então, toda recomendação com relação a conhece-se a árvore pelos frutos, que é justamente um subitem desse capítulo 21 do Evangelho, nós vamos encontrar lá no seu item 2, Allan Kardec dissertando para todos nós acerca dessa passagem importantíssima. Mas eu gostaria de trazer aqui o que Emmanuel nos diz no livro Fonte Viva, a respeito de um versículo, né, que resume toda essa passagem de Mateus 7, 15 a 20. Por seus frutos os conhecereis. Emmanuel vem dissertando para o Chico Xavier, nessa página do Fonte Viva, assim: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. E Emmanuel vem trazendo aqui para todos nós uma compreensão acerca do que Mateus descreve para todos nós sobre as palavras do Cristo, daquilo que deveremos fazer para que não tenhamos tão somente aparência, porque você pode perfeitamente encontrar uma árvore linda, né? Robusta, e no entanto seus frutos não nos servem para
saciar a nossa fome, né? A sua beleza é tão somente exterior, e já o que interessa é justamente aquilo que prega a árvore do cristianismo, aquilo que prega a árvore do grande ensinamento, que é o ensinamento que veio para nos consolar e para nos salvar e para nos direcionar a todos. Então tenhamos em mente sempre de que esse é o caminho, essa é a direção, e que Jesus segue à nossa frente sempre, que os braços de Jesus e todo o seu ensinamento seguem à nossa frente, abrindo caminho para que nós possamos alcançar cada vez mais luz e que possamos sim refletir, não só por fora, mas de dentro de cada um de nós, ou seja, da nossa alma, do nosso espírito, todo esse amor, toda essa caridade que certamente vai nos salvar a todos, que certamente está nos resgatando a todos. Outra compreensão importante é essa. Nós temos ainda muita ligação com o Mestre materialmente falando, mas precisamos compreender que cada vez que nos esbarramos com o ensinamento dele, que é o caso agora, entender de que ele se faz presente e está conosco em espírito, que é o que nós precisamos, né, assimilar para que a nossa compreensão, para que a nossa vida, para que o nosso caminhar seja mais seguro, confiante, né, apesar e pesar de todas as situações, de todas as tribulações do caminho, mas que a gente possa parecer, sim, tá, real, verdadeiro, e que sejamos, sim, um dia, um só com Cristo, conforme Ele espera de todos nós. Queridos amigos, ouvintes e participantes em geral do programa A Consolação de Jesus, é sempre uma grande alegria retomar os microfones e refletir esses assuntos que dizem respeito à qualidade das nossas vidas. Acho que todas as coisas que Jesus tem nos ensinado ao longo dos tempos fazem parte desse processo de desenvolvimento humano, que é um projeto divino e de Jesus nos auxiliar e fazer com que a gente compreenda melhor, tendo uma noção mais profunda da nossa natureza espiritual, dos nossos destinos. E para isso a gente necessita exercitar os nossos pensamentos, observar as nossas condutas. Eu acho que o assunto de hoje é muito pertinente no sentido de nos proporcionar um pouco dessa visão que Jesus nos dá a respeito daquilo que realmente é importante. Quando fala aqui dos falsos profetas, esse capítulo de Mateus, do Sermão da Montanha, capítulo 7, versículos 15 a 20, nos obriga a refletir a respeito da importância do cuidado que devemos ter, como comentou João, Renato, aqui a respeito disso tudo. E eu me lembrava de uma frase do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: é melhor um murro da verdade sobre a mesa do que palavras untuosas na boca de um santo de artifício. Aqui o Herculano nos faz refletir a respeito do cuidado que devemos ter daqueles que conduzem com palavras doces e meigas, ou vozes, na verdade, né? Doce e meiga, e quando em realidade nos conduz à confusão e à mentira. Daí o Herculano dizer, às vezes é melhor realmente um murro da verdade sobre a mesa do que palavras untuosas na boca de um santo de artifício. Ou seja, alguém que não é santo nada, que não é alguém que organiza as nossas ideias, pelo contrário, as confunde. E isso é muito grave, é muito sério. Essa advertência de Jesus para que a gente tenha cuidado dos falsos profetas. Jesus faz referência àquilo que no Espiritismo a gente
entende ser, por exemplo, o que o Espírito da Verdade chama de espíritos que são pseudo-sábios, como ele próprio define no livro dos médiuns, que os pseudo-sábios, eles são espíritos que falam manso, falam com um tom de cordialidade, falam de amor e caridade, mas isso para eles é apenas um passaporte, porque o que eles querem é introduzir as suas próprias ideias. Eles querem que as pessoas alcancem os objetivos pelos meios dele ou deles, e muitas vezes nos conduzem aos barrancos e caímos, como eles também se encontram nesses estados. Então é preciso ter muito cuidado com aquilo que estão nos colocando. Daí a importância e a advertência do próprio Espírito da Verdade, quando nos propõe aquelas duas circunstâncias básicas, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, eis o primeiro mandamento, amai-vos, e eis o segundo, instruí-vos. É preciso, diante dessas circunstâncias, desenvolver a nossa capacidade de percepção, amadurecer mesmo e analisar o conteúdo. Daí Kardec, no Espiritismo, propor a análise, e lá no início mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá um texto maravilhoso que fala da universalidade do ensino dos espíritos, que é um trabalho de comparação a respeito do conteúdo que vem do plano espiritual, para que a gente não seja enganado. Ele nos dá a técnica que ele utiliza para que isso não aconteça, ou que aconteça o mínimo possível. Porque é complicado, a gente vive num mundo onde a maioria de todos nós está vinculada àquela terceira ordem de espíritos inferiores, onde graça aí a imperfeição moral e também intelectual, ou em todos os sentidos. Claro que estamos no processo de evolução, mas muitas pessoas querem elas serem as condutoras desse processo, quando em realidade esse é um trabalho dos espíritos superiores. E aquele que orienta, o maior orientador de tudo isso é o próprio Jesus. Ou seja, o Espírito da Verdade. Então, ele é a expressão da verdade. Não é à toa que lá no livro dos Médiuns, o Espírito Erasto nos fala algo muito importante também, que é preciso, ou melhor, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Porque a verdade, ela é sempre e será verdade, hoje, amanhã ou depois. Então, se a gente recusa uma verdade hoje, vamos nos deparar novamente com a verdade no amanhã. Mas quando a gente aceita uma mentira, essa mentira pode fazer com que a gente fique circulando por aí, perdido durante muito tempo. Esse é o grande cuidado. E é isso que Jesus, pelo menos o que entendemos dentro da nossa pequena participação, nesse assunto tão importante, tão profundo, é o que entendemos a respeito do cuidado que devemos ter em relação aos falsos cristos, aos falsos profetas, porque eles tentam conduzir as coisas à sua maneira e muitas vezes com a intenção mesmo de criar o mal, de nos afastar do bem. Outros, por ignorância, por vaidade, querem nos conduzir ou conduzir as pessoas mediante a sua maneira de ver as coisas. E muitas vezes acabam afastando pessoas e milhares de pessoas que vão ficar perdidas durante muito tempo. Então, queridos irmãos, a importância que devemos ter diante daquilo que nos chega é imensa. João comentava também a respeito de ser um falso profeta, vinculando essa ideia a si mesmo, né? Também é um cuidado muito grande que devemos ter para que nós não sejamos esses instrumentos do mal. É preciso buscar ter certeza o máximo possível daquilo que a gente está veiculando. Pautar as nossas pesquisas e os nossos comentários, ou nos aproximar daqueles que realmente nos orientam no caminho do bem, no caminho da luz. E isso é um trabalho, né, que todos nós devemos exercer, efetuar,
para que a gente não conduza outras pessoas ao barranco, ao caminho da perdição. Vivemos numa época de muitas chamadas na atualidade de fake news, em todos os sentidos. Então, nós estamos nos desenvolvendo no sentido pleno, não só no aspecto religioso, mas como seres humanos que vivenciam uma relação com o outro, que é o sujeito no mundo. Vivemos nas cidades, vivemos no mundo diante de todas as circunstâncias. Então, nessas circunstâncias variadas, todos nós devemos ter cuidado para não sermos os agentes do mal e termos o cuidado também de não receber a influência de outros agentes, para que a gente possa construir não só a nossa vida, mas ajudar a vida das outras pessoas para um mundo, para um futuro melhor, que esse é o objetivo e o desejo de todo mundo, e é o que o nosso querido Mestre Jesus também vem nos orientar, para que um dia a gente conquiste não só um aspecto, mas conquiste mesmo essa vida em abundância. Muito bem, nosso Renato, Henrique falou assim de volta, porque semana passada ele estava com a garganta ruim, né? E aí essa semana ele falou, não, ainda estou com a garganta um pouco ruim e tal, não sei o quê. Aí eu, Renato, falamos, Henrique, você com a garganta ruim, com a voz ruim, é melhor do que todas as nossas juntas, né? É isso, meus irmãos, que bom participar desse grupo, né? E nós vamos ter hoje a participação ainda da Fabiana na segunda parte, Leopoldo e Fabiano falando para nós. Mas é importante nós frisarmos algumas coisas, né? A fala do Renato fala de salvação, e às vezes as pessoas falam assim, salvação, mas nós não somos protestantes. Não, Renato quis dizer, a salvação é íntima, é a nossa autossalvação, é a nossa autorredenção. É quando nós saímos daquele ciclo vicioso de vícios, de paixões, de enganos com relação aos nossos irmãos de caminhada. A gente começa a vislumbrar uma coisa muito maior, não é? Então, quando nós percebemos que fazemos parte dessa seara do Cristo, não que nós já sejamos espíritos mais evoluídos, nada disso. A gente sabe da pequenez que ainda domina a nós mesmos, mas a gente já tem vontade de acertar. A gente não tem mais vontade de enganar os outros, de sermos falsos profetas, falsos cristos, nada disso. A gente tem vontade de acertar cada vez mais, a gente tem vontade de ajudar as pessoas. E essa nossa vontade acaba refletindo numa possibilidade real de ajudar o próximo, numa possibilidade real de que a nossa consciência vai nos acusar se eu fizer alguma coisa e machucar o meu irmão de caminhada, machucar a minha irmã de caminhada. É por isso que é tão importante que a nossa consciência vá se dilatando, que a nossa consciência vá crescendo e fazendo com que cada vez menos nós tenhamos vontade de machucar o nosso irmão, a nossa irmã, e ao contrário, ajudar, suportar no termo, na acepção melhor da palavra, o original da palavra, que é dar suporte, né? Não é de suportar de, eu estou aguentando fulano, não, é de dar suporte mesmo àquela pessoa. E estamos aí, todos no mesmo barco e tentando fazer com que esse barco avance. E só vai acontecer o avanço desse barco se todos nós remarmos para o mesmo lado, com a mesma vontade. E remar para o mesmo lado é remar fazendo com que a nossa vida seja um reflexo do Evangelho de Jesus. Bem, meus irmãos, nós vamos agora fazer uma pequena pausa para voltarmos no segundo bloco com a estreia da nossa Fabiana Araújo, que vem aí a brilhantar o nosso programa A Consolação de Jesus. Voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar
A Consolação de Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, das interpretações dos seus discípulos, dos seus apóstolos, só que à luz da nossa querida doutrina espírita, de acordo com os ensinamentos que o Espiritismo nos traz e clareia tudo o que nós podemos imaginar. E claro, vai clarear o Novo Testamento, vai clarear os ensinamentos de Jesus, porque Jesus falou para consciências ainda adormecidas, e hoje ele fala abertamente a respeito do Pai, como ele mesmo prometeu há 2000 anos. Ele diz: agora vos falo por parábolas, porque vós não podeis compreender. Ora, naqueles dias vos falarei abertamente a respeito do Pai. Está aí o Espírito da Verdade, o próprio Jesus, nos falando abertamente a respeito das leis de Deus, nos trazendo esses ensinamentos maravilhosos. Mas vamos dar continuidade ao programa. Queria só antes dizer que o programa vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, com reprises às terças-feiras, 16h30 às 17h25. E agora o nosso WhatsApp, se você puder mandar a mensagem de texto para o 21 98459 3950. Mensagem de texto para o programa A Consolação de Jesus pelo WhatsApp 21 98459 3950. Vamos então ouvir agora a palavra do nosso Leopoldo Pio e depois do Leopoldo a estreia da nossa Fabiana. Como é bom poder ouvir você, Henrique, também Renato e João, e isso acaba facilitando um pouco a minha participação aqui, porque vocês sintetizaram tão bem essa questão a respeito dos profetas e dos falsos profetas e do cuidado que nós precisamos ter para que a gente, digamos assim, não compre gato por lebre, que só me resta agora fazer um rápido complemento sobre essa questão. Nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, que o profeta é alguém que é o intermediário entre o plano divino e o plano terreno, o plano mundano, ou que alega ser esse intermediário. Ou seja, o profeta é alguém que tem um poder especial de persuasão, de convencimento, ou pela sua autoridade, pelo seu carisma, pela sabedoria que diz ter, ou esperamos que tenha, e que por isso acaba influenciando a nossa visão e a nossa perspectiva de futuro. Porque uma outra característica do profeta é que ele indica um futuro possível, ou um futuro desejado. Cabe a nós pensarmos se nós realmente sabemos separar o joio do trigo, porque a gente vive numa sociedade em que, muitas vezes, como disse Henrique, como disse João, nós compramos essa autoimagem, ou seja, nós nos colocamos como profeta a respeito de alguma coisa, seja no campo da religião, seja em outros campos da nossa vida, e nós também vivemos numa sociedade em que há vários personagens, vários atores sociais que se colocam nessa situação. E é preciso lembrar não apenas o poder que um profeta tem, mas também a sua responsabilidade. Por isso que eu gosto sempre de fazer uma conexão entre o profeta e o professor. Reparem, queridos ouvintes, que são palavras que têm uma origem muito parecida, tem esse início, de professar ou profetizar. É claro que o professor, ele é também um controlador, digamos assim, de uma certa área de conhecimento. Da mesma maneira que o professor conecta um certo conhecimento, um certo conjunto de informações a um conjunto de alunos, o profeta é alguém que faz essa intermediação entre o plano divino e o plano terreno ou o plano mundano. Nesse sentido, o profeta, o ato de profetizar, indica uma transformação
uma mudança na sociedade ou propõe uma mudança nas nossas atitudes. Cabe a nós entendermos quem é o verdadeiro profeta e quais são os falsos profetas. Daí, a gente precisa também perceber qual é a nossa responsabilidade com relação ao nosso futuro. Por conta ainda da nossa ignorância, da nossa acomodação, da nossa preguiça, nós muitas vezes preferimos acreditar em certos falsos profetas do que sermos donos do nosso futuro, do que sermos protagonistas da nossa própria vida. Então, reparem que talvez a minha contribuição aqui seja mais uma vez uma provocação para os nossos ouvintes, que a gente não aceite tão passivamente essas pessoas que se colocam como profetas, simplesmente porque nós gostamos de ser dependentes desses personagens, dessas autoridades muitas vezes carismáticas que sabem se utilizar bem da linguagem religiosa ou da linguagem típica da sociedade, da política, simplesmente porque a gente não quer assumir a responsabilidade pelo nosso futuro. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente percebe que nós devemos ser os protagonistas da nossa evolução, da nossa reforma íntima, e que o papel do verdadeiro profeta é apenas sinalizar para nós o verdadeiro caminho, como nós já discutimos nas semanas passadas, o caminho que é a porta estreita, a partir daquele olhar nosso ainda pautado pela ignorância. O profeta, a profecia, não substitui a nossa responsabilidade, não substitui o nosso livre-arbítrio, não substitui a nossa capacidade de pensar, refletir e separar o joio do trigo. Cabe a nós essa responsabilidade do pensamento, de construir a fé raciocinada, claro, a partir do conhecimento do nosso amado mestre e amigo Jesus e dos seus profetas, aí sim, os verdadeiros profetas, que realmente estão preocupados com a nossa reforma íntima e não com interesses pessoais, como bem detectou o Henrique na sua fala. É um prazer e um privilégio estar com todos esses irmãos aqui falando sobre Jesus. Esse programa que tem o nome A Consolação de Jesus, porque realmente a missão de Jesus é nos consolar, é nos guiar, é nos instruir para que tenhamos uma vida mais plena e feliz, mesmo estando nesse mundo de provas, mesmo tendo desafios, mesmo tendo questões a resolver. Se estamos preparados para isso, se estamos intimamente ligados aos seus ensinamentos, ao ensinamento do Mestre Jesus, vamos conseguir passar por tudo com mais serenidade, mais tranquilidade. Esse é o objetivo deste programa, de levar as pessoas que nos ouvem essa paz que o mundo não pode dar, que só vinda dele, do Mestre Jesus. E hoje os nossos irmãos já falaram praticamente tudo, mas eu queria contribuir sim, no meu primeiro dia aqui, com esses irmãos tão amados, tão queridos, sobre o texto que fala sobre os falsos profetas. E o que mais me chamou a atenção, meus irmãos, foi os frutos os conhecereis. Como o Renato disse, ele citou até uma página, de Emmanuel, pelos seus frutos os conhecereis, que a gente não é conhecido pelo externo, a gente não é conhecido pelo que a gente aparenta ser, pela nossa fala mansa, pelo aquilo que a gente aparenta. Todos nós temos o nosso secreto. Somos pessoas que nós mesmos, às vezes, não nos conhecemos. Só que os frutos dizem sobre nós. O que a gente tem produzido diz a respeito de nós. Não como nós aparentamos ser, mas nossos frutos, o nosso legado,
aquilo que a gente tem produzido em prol dos nossos irmãos é que dizem a respeito de nós. As nossas obras dizem a respeito dos profetas, dos falsos profetas e de nós. Portanto, quanto aos falsos profetas, no livro dos Espíritos, no Evangelho, na verdade é no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, na introdução dos Espíritos dos falsos profetas, lá no finalzinho da página 271, diz: cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Ou seja, nós trazemos nos nossos atos a nossa grandeza ou a nossa inferioridade. Então, quando a gente deposita a confiança em um determinado tipo de pessoa, que a gente está falando aqui sobre os falsos profetas, primeiro a gente precisa ter muito cuidado ao examinar as obras e depois o seu viver, o seu testemunho de vida. A gente precisa ter esse cuidado ao depositar todas as nossas confianças nas pessoas também, que a gente às vezes vislumbra, um bom falar, uma boa oratória. A gente está aí vivendo na era das redes sociais, que a gente tem muito acesso à informação, a muitas pessoas, e a gente vê um pequeno trecho do videozinho, às vezes a pessoa até fazendo uma boa obra, mas será que ela faz uma boa obra dentro da família dela, dentro do lar? Então, esse sentimento de observar precisa ser a nosso norte, a nossa direção, para que a gente não se engane e para que a gente também não seja o enganador. O mais importante disso tudo é a gente não ser o enganador, porque a gente ser enganado, a gente ir por um caminho errado sendo enganado é uma coisa, mas será imputado muito mais responsabilidade sobre nossa vida se a gente for um enganador. E aqui no finalzinho diz aqui: ide sempre, sem temor, afastai cuidadosamente de tudo que possa travar a vossa marcha, o nosso para o objetivo eterno. Nós estamos aqui nessa terra, numa passagem, numa existência, trazendo conosco tudo que aquelas bagagens de outras vidas, de outros resgates que não conseguimos ainda para essa. Precisamos trazer sobre nós a transparência, o amor, darmos bons frutos, produzir bons frutos. Isso é o mais importante de tudo. Termos cuidado com os falsos profetas, sim, mas o mais importante é não ser um falso profeta. Colocar, internalizar isso dentro de nós todos os dias com a responsabilidade, como o Leopoldo disse, de sermos os protagonistas da nossa vida, da nossa existência, segurando firme na mão de Jesus, dos bons espíritos, nos nossos ajudadores e mentores, para que a gente possa, nessa caminhada, produzir bons frutos. Olha isso, meus irmãos, que maravilha! Palavra do Leopoldo, e a palavra agora, primeira vez aqui no programa A Consolação de Jesus, da nossa Fabiana. Seja bem-vinda, Fabiana. Tenho certeza que os nossos irmãos que estão acompanhando o programa A Consolação de Jesus vão ficar muito felizes da tua participação aqui, que é um olhar diferente, é um olhar da alma feminina. Claro que a gente sabe que o espírito reencarna como homem, como mulher, em várias alternâncias, melhor dizendo, e que, na verdade, quando nós reencarnamos como mulher, o objetivo é exatamente fazer com que nós, espíritos, fiquemos mais propensos ao coração, ao sentimento, à visão que a mulher nos dá do mundo, dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. É uma visão não tão técnica, mas uma visão mais harmoniosa, mais amorosa, mais fraterna.
e é por isso que é tão bom contar contigo aqui, Fabiana. E se vocês quiserem mandar recado aqui para Fabiana, dizendo o que você achou da estreia da Fabiana hoje no programa A Consolação de Jesus, mande para o WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950, DDD 21, é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. E por isso, vamos passar agora aos recadinhos dos nossos irmãos e irmãs que mandaram sua mensagem de texto para o programa A Consolação de Jesus. Aqui é a Risete Costa. Bom dia, gosto muito de ouvir a rádio. Programa muito edificante e consolador. Meu nome é Risete. Obrigado pelo teu recadinho, irmã. E saiba que é muito bom estarmos todos juntos, porque a rádio não é feita de pessoas que vêm para cá para ficar à frente dos microfones e falar algumas coisas que já estudaram, etc. e tal. Não, a rádio é feita por todos nós que estamos congregados de alguma forma na Rádio Rio de Janeiro, seja pelo AM 1400 kHz, seja pelo YouTube, pelo Facebook, pelo site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.digital. Ali vocês encontram todas as informações necessárias. Se não tiver, mande seu recadinho. Olha, tá faltando isso aqui no site da Rádio Rio de Janeiro, e a gente vai lá e conserta, tá ok? Obrigado, Risete, um beijão. Aqui é a Rosimar, nosso ouvinte Rosimar. Bom dia a todos. Realmente é muito gratificante estudar os ensinamentos de Jesus na parte da manhã. Gratidão. Obrigado, Rosimar. Rosimar falando do programa que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã. E a gente tem muito prazer em fazer esse programa com reprises às 16h30 de todas as terças-feiras. Obrigado, minha irmã, um abração. Aqui a Lucimar Nunes e o Marcelo Mendonça, de lá do PSCBM, ou seja, Posto Espírita de Caridade, Bezerra de Menezes, em Cascadura, Rua Silva Gomes, número 29, lá em Cascadura. Aqui a Lucimar e o Marcelo dizem: bom dia, João, estamos ouvindo o seu programa e amando o tema e as considerações feitas por vocês e como aprendemos com vocês. Ouvimos no rádio elétrico. A Lucimar e o Marcelo, maravilhosa fala sobre a porta estreita e de nossa fé raciocinada, pois sempre falo isso para o meu marido. A Lucimar diz: temos de nos ajudar a cada dia. Ouvimos a reprise também, que bom, é bom, né? A gente vai ouvindo tanto no sábado quanto na terça-feira e fica muito bom porque a gente vai acompanhando, vai modificando algumas coisas dentro de nós, e é isso aí. Marinalva também mandando uma mensagem aqui para nós, e nós então agradecemos imensamente a participação de cada um de vocês que vem com esse carinho, que vem com essa forma de nos falar ao coração e não apenas à razão. Bem, meus irmãos, nós agora vamos dar, né, o tema da semana que vem, do sábado que vem, inédito, e depois com a reprise na outra terça-feira. Será os verdadeiros discípulos, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 27. É o finalzinho do capítulo 7 do Sermão do Monte, segundo nosso Mateus. Bem, meus irmãos, mas nós estamos chegando ao final desse programa, agradecendo imensamente a cada um de vocês que se juntou a nós nesse momento, e vamos então, neste instante, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para fazermos a nossa prece final. Vamos falar com o nosso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, como é bom, Senhor, estarmos envolvidos por essa atmosfera
espiritual, essa atmosfera de pensamentos, desses espíritos maravilhosos que nos cercam e quase que sentimos eles nos tocarem, Senhor. Quase que nós sentimos o sussurro deles em nossos ouvidos, Jesus. São os teus emissários do bem, são os teus mensageiros que vêm dizer a nós: vale a pena persistir, vale a pena buscar em nosso íntimo realizar o reino dos céus, fazer com que essa doutrina amiga e amada possa fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do dia a dia, da nossa relação com qualquer pessoa, qualquer irmão e irmã que de alguma forma se relacionem conosco. Obrigado, Jesus, por esse amor incondicional que tu tens a cada um de nós e que nós sentimos que não merecemos, Jesus. Mas tu não vês o que nós somos hoje. Tu vês plenamente aquilo que nós seremos um dia, um contigo, assim como tu és um com o Pai. Obrigado, amor da nossa vida. Obrigado, amigo inseparável. E que nós possamos todos juntos seguirmos adiante, buscando em nós esse verdadeiro profeta do teu amor. Que a tua luz, Senhor, que a tua paz, que a tua coragem possa permear toda a humanidade, fazer com que sigamos adiante, sem olharmos para trás, sem nos arrependermos. Que assim seja, Jesus. E graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá